Jesus Cristo, amém? Amém. Louvado seja Deus. Nós estamos no terceiro dia, a terceira terça, glória a Deus, dos 3 Cs do sucesso ministerial. O primeiro dia eu provei para vocês, através da Bíblia Sagrada, que independentemente de quem você seja, independentemente do cargo eclesiástico que você tem, mas você tem um ministério dado por Deus. Nós falamos no primeiro dia que este ministério foi dado antes mesmo de você estar no ventre da vossa mãe. Nós lemos e citamos, na verdade, o que o cantor do Salmo 139 deixou bem especificado, que quando ele estava sendo formado no ventre da mãe dele, Deus já o conhecia. E citamos também sobre Jeremias, que quando Jeremias falou para Deus que ele era apenas uma criança, e Deus o refutou dizendo, não diga que é apenas uma criança, porque desde o ventre eu já te chamei para as nações. Ou seja, o ministério de Jeremias já foi dado a ele antes mesmo dele ter nascido. Então, uma vez você devolvido a tua vida para Jesus, ele requer que você tome novamente partido e conhecimento daquilo que ele colocou em ti como ministério na terra, né? Então, ficou muito bem claro para todos nós isso. Que não importa quem você seja, não importa qual a sua idade, Jesus te chamou para fazer algo na presença dele. E um dia ele vai requerer isso. Então nós falamos do processo de começar, iniciamos o processo de continuar, e ainda citamos que muitas pessoas, infelizmente, começam, quando ele chega na fase do continuar, algumas dificuldades acontecem, e a pessoa, por não ter nem inteligência emocional e espiritual, não tem resiliência, o que ele faz? Ele sai daquele local, ele vai para outro lugar, e quando ele chega em outro lugar, ele não vai permanecer já do continuar para frente. Ele volta para o começar novamente. Ou seja, uma pessoa que nunca consegue concluir nada. O Evangelho significa boas novas de alegria, sim ou não, igreja? E a pessoa nunca vive as boas novas porque ele nunca completa nenhum projeto, nada que Deus dá na mão dele. Ele começa, na hora de continuar, ele para e retorna para o começo, e chega na hora de continuar, ele para de novo, ele nunca conclui. Infelizmente, dentro das igrejas tem muitas pessoas assim. Pessoas que começam, mas na hora de continuar ele para. Ele para por fraqueza espiritual, ele para por problemas pessoais, ele para porque ele não vai com a cara do evangelista, ele para porque não vai com a cara do pastor, ele para porque a irmã não deu paz do Senhor Jesus para ele, para ela, e assim vai as coisas acontecendo. Então essa pessoa nunca vai conseguir viver o novo de Deus. E nesta questão das pessoas dizerem, pastor, mas eu estou assim porque eu estou fraco espiritualmente. E a Bíblia nos traz uma receita muito espetacular sobre a questão da fraqueza. A palavra do Senhor fala que a alegria do Senhor é a nossa. Então, para aquele que está fraco, a partir de hoje você vai dizer assim, começa a alegrar o Senhor que vai dar tudo certo. Porque se uma pessoa, Rita, diz que está fraca espiritualmente, a receita que você vai dar para ela comprar esse comprimido espiritual, né, essa tarja preta do céu, alegra o coração de Deus. Porque quando Deus se alegra contigo, você fica forte, porque a alegria do Senhor é o que nos capacita, é o que nos dá força. E para alegrar o Senhor, nós precisamos transformar a nossa crença em fé. Aquele que está lá domingo entendeu, porque a mensagem, ela sempre vem num contínuo, né, irmãos? Deus, ele começa algo e ele termina. Então, continuando no domingo. Quando você transforma a tua crença em fé, porque acreditar é uma coisa, ter fé é outra, né? Porque muitas pessoas citam a palavra de Deus, mas não pratica aquilo que sua crença diz.
E nós lembramos então de Tiago que diz, né, que a fé sem obras ela é morta, porque só fica no campo do crer, né? Fica só no campo do crer. Quem acredita que Deus está aqui? Isso é o que você crê. Só que a tua manifestação vai provar se verdadeiramente isso é verdade. Porque se eu digo que eu creio que Deus está neste ambiente, eu tenho a possibilidade de falar com aquele que criou céus e terra. Quando eu levanto a mão e respondo a pergunta, eu creio, eu estou citando, né, que eu acredito naquilo, mas se de fato isso é fé, esta crença ela precisa ser praticada. Como? Eu vou adorá-lo. Porque como é que eu acredito que Deus está aqui e eu não realizo nada acerca disso? Como é que eu posso dizer que eu tenho fé que Deus está nesse ambiente e continuo da mesma forma? Como é que eu posso dizer que eu creio, que eu tenho fé, que Deus está no culto, mas eu não abro a boca para dar um glória? Isso significa que, na verdade, o que eu estou dizendo, irmãos, está só no campo da crença, mas não no campo da fé. Porque eu digo que eu acredito, mas eu não dou nada a Deus que faz mostrar que a minha fé está sendo aplicada. Abra a palavra do Senhor aí, irmãos. No livro de Hebreus, perdão. Hebreus capítulo de número 11. Deus me deu esta palavra ontem à noite. Amém? E eu quero fazer uma leitura com os irmãos. E vocês vão ver que coisa terrível é essa. Nós falamos de começar, continuar. Agora nós vamos falar o que é necessário para concluir algo na presença de Deus. A fim de ter sucesso no ministério que o Senhor me entregou. Que o Senhor entregou a você, irmãos. E uma coisa eu vou repetir, Deus vai pedir conta disso, irmão. Tem um monte de gente que pensa, pessoa que está aí na rede social, no Facebook, no YouTube, no Instagram, tem crente que pensa que Deus não vai cobrar ele do ministério na qual o Senhor entregou para ele. Tem pessoas que acham, você que de repente está aí nos assistindo, ou está em algum dado momento vendo este vídeo, acha que Deus não vai pedir conta de tudo aquilo que Ele entregou para nós realizarmos. E ai de nós, né, irmãos? Quando Deus fala assim, Paulo, me presta conta. É que nem quando você entra num restaurante ou numa padaria, você pega uma comanda. Lá dentro você pode fazer tudo que você quiser, você pode gastar o quanto você achar que você pode pagar. Mas uma coisa é certa, você vai chegar no caixa e vai ter que mostrar a comanda, vai ter que prestar conta. Ah, mas eu posso pegar aquela comanda e jogar fora, né? Aí você vai pagar um valor maior ainda, né? Porque quando se perde a comanda, o valor que é cobrado é um valor bem expressivo. Então, você não pode nem perder a comanda, porque senão a cobrança vai ser, às vezes, até maior do que você gastou. Mas uma coisa é certa, irmãos. Nós vamos ter que prestar conta, irmãos. Nós vamos ter que prestar conta. Aleluia. Hebreus capítulo número 11, verso do número 23 ao 27. Olha o que a Escritura Sagrada nos diz. Hebreus capítulo 11... Alguns estudiosos dizem que foi Paulo, alguns dizem que foi Apolo que escreveu este livro, mas o importante é que o autor dele é o Espírito Santo de Deus. Hebreus capítulo 11, verso 23 diz assim, ó, pela fé, não é pela crença, pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum. Observa isso, irmão. Os pais esconderam ele 3 meses, aliás, porque viram que esta criança não era uma criança comum. E não temeram o decreto do rei, ou seja, de Faraó. Verso 24. Pela fé, Moisés, agora já adulto, recusou ser chamado de filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado
com o povo de Deus e desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Verso 26. Por amor de Cristo, considerou desonra, riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Agora olha o verso 27, que é a bomba atômica, irmãos. Pela fé, este mesmo Moisés, ele saiu do Egito, não temendo a ira do rei, ou seja, de Faraó, e perseverou, porque via aquilo que era invisível. Olha isso, perseverou, porque via aquele, melhor dizendo, que era e que é invisível. Curva a tua cabeça para nós fazermos uma oração, irmãos. Pai, no nome de Cristo Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te exaltamos, Deus, nesta noite por tua bondade, amor e misericórdia. Fala-nos, ó Pai, audivelmente no nosso espírito, para que também a nossa alma seja alimentada. Revela-nos, ó Deus, o que está por detrás das letras, para que nós possamos então nesta noite, Senhor, sairmos daqui de posse de tudo aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Então somente iremos te honrar dando glória, aleluia, deixando, Senhor amado, que o teu Espírito em nós encontre lugar para que ele possa operar de forma extraordinária nesta noite. É o que nós lhe pedimos e também te agradecemos no nome precioso de Jesus Cristo. Aleluia. Deus tremendo e Deus fiel. Observe bem, irmãos. Nós estamos agora falando sobre o último C, para que nós possamos ter um sucesso no nosso ministério, que é o concluir. E a despeito que algumas pessoas pensam, quando você conclui um projeto com Deus, não é sinônimo que agora você concluiu, está na hora de fechar as contas, né? Passar a régua e acabou. Não, Deus ele vai renovar um novo projeto na tua vida. Ele vai começar uma nova obra na tua vida. Porque quando uma pessoa ela tem a coragem de realizar tudo aquilo que Deus manda, Deus ele tem prazer e investe na vida desta pessoa, para que essa pessoa realize diversos projetos. Olha quantas igrejas que o apóstolo dos gentios, pela vontade de Deus, foi levantando, de acordo com as viagens missionárias que Paulo fazia. Paulo, ele chega em Éfeso, levanta para a glória de Deus uma igreja, e assim ele vai para outro lugar, ele vai indo para outro lugar, ele vai indo para outro lugar. Então, cada projeto que ele realizava, Deus falava, Paulo tem um outro, Paulo tem um outro, Paulo tem um outro, Paulo tem um outro. Então, Paulo ele sabia o que era começar, o que era continuar e o que era concluir um projeto na presença de Deus. E quando nós olhamos a história deste homem que, por estar no capítulo 11 do livro de Hebreus, nós conhecemos ele por um dos heróis da fé. E como eu disse, e já hoje eu repeti, que crença não é a mesma coisa que fé. Porque você pode crer, recitar a Escritura Sagrada, mas não conseguir manifestar aquilo que você diz que você acredita. Mas só quando você começar a praticar a tua crença, aí você pode dizer que você tem fé. Então, no capítulo 11 está descrito as pessoas que creram e que tomaram ações de acordo com aquilo que eles creram. Por isso que as suas ações deu a conotação a uma fé no Deus Todo-Poderoso. E por ter coragem de fazer isso, então eles estão descritos, obviamente que faltou aqui uma série de outras pessoas que também tiveram fé de uma forma extraordinária, mas Moisés é um deles. Eu não sei se você lembra, irmãos, quando a mãe de Moisés e o pai, né,
de Moisés, que era Amrão e Joquebede, estava ali no Egito, né, na terra do Egito, que o povo entrou, desde o momento em que José se transformou ali num governante. Eles habitavam na terra de Gósen. Porém, aquele faraó que tinha aceitado e tinha por apreço a vida de José havia partido, e agora outro faraó o substitui, que ignorou, não fez questão daquilo que José tinha realizado, e muito menos respeitava o povo na qual advenho de Jacó, a saber, pai de José. E agora este faraó ele observa algo muito importante. Ele diz que aquele povo hebreu estava crescendo muito. Então o faraó temia que por crescer demais o povo, esse povo em um dado momento se uniria com outros inimigos de faraó e se rebelasse contra o Egito. E esse faraó agora, por ter este medo, por ter este pensamento, ele decide então que todas as crianças do sexo masculino deveriam morrer. Só permaneceria viva as meninas. E essa era uma estratégia que Faraó teve naquele período. E aí, Amrão e Joquebede poderia fazer, sabe o quê? Faraó determinou algo. Então o que a gente vamos fazer? Não vamos mais ter filhos, porque Faraó disse que se nascer uma criança do sexo masculino, essa criança precisa morrer. E até contratou 2 parteiras das hebreias, para que no momento que a criança tivesse nascendo e fosse constatado que era uma criança do sexo masculino, então as parteiras deveriam matar aquela criança, né, ali no momento da concepção. No momento da concepção. A única falha de Faraó nesse plano dele é que ele contratou 2 parteiras que também eram hebreias. Que eram hebreias. E as hebreias diziam assim: as mulheres hebreias não são iguais às egípcias. Porque quando a gente chega lá na casa delas, elas já deram até a luz. São mulheres fortes, viris, guerreiras. Então elas têm a condição de mesmo sozinha ali, elas dão a luz. Quando a gente chega, o negócio já aconteceu, elas falavam. Só que Amrão e Joquebede, que eles eram da tribo de, quem sabe? Judá. A Sônia está no culto, viu, irmão? Vai pensando que a Sônia faltou hoje. E a palavra do Senhor fala aqui, então, um homem e uma mulher, Amrão e Joquebede, ambos da tribo de... Eles olharam para aquele decreto de Faraó e eles não fizeram nem conta. E eles pensaram assim: se for para ter um filho, nós vamos ter um filho. Não vamos abrogar a herança do Senhor porque um homem disse. Então o que aconteceu? Eles se namoraram e tiveram uma criança. E a criança era do sexo masculino. Masculino. Só que a Bíblia Sagrada e também Joséfo, um historiador judeu, vai dizer que o semblante daquele menino parecia de um anjo. Fala que aquele menino era muito belo, era muito bonito, era um menino que se destacava entre os outros meninos. E por isso que o verso 23 diz que a mãe dele e o pai escondeu até o momento que eles podiam. Ou seja, durante 3 meses. Eles tomaram esta decisão porque eles viram que aquele menino não era um menino comum, irmãos. Observe isso aqui, irmão. Aquele menino não era um menino comum, ou seja, ele tinha alguma coisa nele. Alguma coisa nele chamava a atenção, fora a beleza, o seu semblante, que alguns estudiosos vão dizer que parecia até mesmo um anjo. E aquele menino, os seus pais falaram: a gente não pode deixar esse menino morrer, vamos manter ele até onde a gente conseguir. E durante 3 meses os pais
De Moisés conseguiu escondê-lo. Depois de 3 meses, a criança começou a crescer, o barulho já era maior, era um negócio meio complicado. Eles fizeram todo um plano que vocês já conhecem, fizeram ali, né, uma cestinha, né, betumaram aquela cestinha de junco, né, betumaram por fora, e decidiram então entregar aquele menino no Nilo. Colocou aquele menino no Nilo, irmãos. E a sua irmã Maria, o Miriam, de longe acompanhava, até que aquele cesto, ele foi indo até chegar justamente na casa do seu maior inimigo, irmãos. Olha como que Deus, ele é terrível, de tão extraordinário, irmão. Porque Arão e Joquebede, evangelista, guardou aquela criança por 3 meses, arriscando a vida, arriscando até por conta dos vizinhos, porque se um vizinho tinha uma criança do sexo masculino, as parteiras matavam, se os soldados descobriam também matava, mas Arão e Joquebede conservou a criança ali. Colocou no Nilo, e aquela criança poderia parar em qualquer lugar, ou até mesmo ser comido por crocodilos que tinha naquele Nilo. Mas Deus, eu vejo, né, Joquebede colocando aquele cesto no Nilo, e Miriam ao longe acompanhando. Possa ser que nem Joquebede nem Miriam viram, mas o dedo de Deus estava ali, ó, conduzindo aquele cestinho para um lugar, irmãos. E o lugar aonde Deus conduziu aquele cesto era justamente na casa daquele que queria matar o menino. Observa isso, irmãos. Isso aqui é terrível, irmãos. É alguém te perseguindo, querendo o seu fim. Deus pega você e coloca junto desta pessoa. Olha isso, irmãos. Porque Deus poderia ter feito muitas outras coisas. Deus poderia dar condição daquele menino ficar escondido, mas Deus falou, não, eu vou fazer algo agora que vai contra aquele menino e dar o nome daquele menino de Moisés, que significa tirado das águas. E aquela filha de Faraó cria aquele menino como um príncipe. Como um príncipe, irmão. Irmãos, essa foi a primeira mensagem que eu preguei na minha vida. Foi sobre esse fato que eu fiquei estarrecido. Eu falei, Deus, como pode uma mãe não poder cuidar do filho porque tem uma ameaça de morte? A mãe coloca o filho à sorte no Nilo. O Senhor leva essa criança para dentro daquele que quer matar ele. A filha daquele que quer matar acha o menino, se apaixona pelo menino, porque até aquele momento o menino não tinha nem nome. Não tinha nem nome aquela criança. A filha de Faraó pega, se apaixona, dá o nome de Moisés e cria ele como um príncipe dentro do palácio daquele que queria matá-lo. Isso é fantástico, irmão. Só Deus para fazer isso, irmão. Se um Deus que faz isso, o que ele não poderia fazer na tua vida, irmão? Um Deus que realiza e arquiteta algo tão extraordinário, o que ele poderia fazer na minha e na tua história? Agora está lá Moisés sendo criado da melhor forma, como o príncipe do Egito, irmãos. Moisés agora está nas melhores escolas, conhecendo todas as áreas. Moisés, ele tinha uma educação assim, exemplar. Moisés, ele conhecia de muitas áreas, astronomia, de engenharia. Moisés conhecia de filosofia. Moisés aprendeu coisas extraordinárias naquele momento, e Deus estava só do trono, observando, como se dissesse, e aí, Faraó, aquele que você quis matar agora está comendo na sua mesa. Você está alimentando aquele que você queria matar. Olha que coisa doida, né, irmão? Eu fico imaginando Deus assentado no seu trono e dando gargalhada, irmão. Dando gargalhada, chamando os anjos. Gabriel, vem aqui. Onde que Moisés está sentado? Lá na mesa de Faraó. E Gabriel de repente fala assim, mas Deus, tu és tremendo, porque Faraó queria matar Moisés. É isso que eu faço. Aquele que te persegue, aquele que quer acabar com a tua vida, eu faço ainda ele te abençoar, para saber que eu sou Deus.
para saber que eu sou Deus. Já viu isso, Ricardo? A pessoa que mais te quer o teu mal, Deus fala, porque você quer o mal dele, você ainda vai ser usado por mim para abençoá-lo. Só Deus para fazer isso, irmão. E aquele menino cresceu. Daqui a pouco, Deus fala, Moisés, está na hora de você começar o teu ministério. Porque não foi à toa, Moisés, que eu ajudei a tua mãe e teu pai te guardar 3 meses. Não foi à toa que eu despertei nos seus pais um semblante que deu a eles a conotação que você não era uma criança comum. Não foi à toa que eu te guiei pelo Nilo. Não foi à toa que eu te fiz ser achado pela filha de Faraó. Não foi à toa que ela te pegou e se apaixonou. Foi amor à primeira vista. Não foi à toa que eu te fiz crescer dentro do palácio com o melhor de tudo que poderia acontecer. Não foi à toa que eu te coloquei para se alimentar na mesa de Faraó, para você conhecer de tudo aquilo que era necessário. Moisés, agora está na hora de você começar o teu ministério, aquilo que eu te chamei para fazer. E aí Moisés descobre que na verdade ele não era um egípcio, mas sim um hebreu. E quando ele descobre que ele é um hebreu, a primeira coisa que ele faz é: eu não vou permanecer sentado na mesma mesa. Eu não quero mais isso. Porque agora Moisés descobre quem de fato ele é. Porque até então Moisés só estava, agora ele descobre quem ele é. Um hebreu, servo do Altíssimo. Olha que extraordinário, irmãos. Agora já adulto, Moisés, ao saber que ele não é um egípcio e sim um hebreu, Moisés precisa agora se desvencilhar de todas as pessoas na qual para ele eram família, irmãos. Era família, irmãos. E agora ele se desvencilha e você sabe muito bem como. Ele foi tentar defender um hebreu, acabou matando um egípcio. E ele escondeu o corpo, né? Mas alguém viu. Alguém viu. E no outro dia foi anunciado o que ele tinha feito. E por conta disso ele foi penalizado. Ele ia perder a sua própria vida. Então ele precisou ir para o deserto. Ali começa o ministério de Moisés. O ministério de Moisés não começa quando ele é achado pela filha de Faraó. O ministério de Moisés não começa quando ele de criancinha ali, ele está chamando de mamãe a filha de Faraó. Não começa quando ele está indo para as melhores escolas do Egito, com os melhores professores. Não começa quando ele sentava na mesa e comia junto com o Faraó e os seus filhos legítimos. Mas começa quando ele vai para o deserto. Lembra de Jesus, irmãos? Depois de ser batizado, o Espírito do Senhor levou ele para onde? Para o deserto, para começar o ministério dele. Então não tem ministério que alcance o sucesso sem passar pela maior escola de todas, o deserto. Porque deserto é um lugar inóspito. Deserto é um lugar que à noite faz frio abaixo de 0. De dia faz calor causticante. O deserto é um lugar onde tem víboras. O deserto é um lugar onde tem escorpiões. O deserto, irmãos, é aquele lugar que a frase diz assim: é onde o filho chora e a mãe não vê. Esse é o deserto. Deserto é um lugar desse daí. E muitas pessoas querem ter ministério, querem ter sucesso ministerial, mas ele não quer passar pelo deserto. Não quer passar pelo deserto. Mas vai passar pelo deserto, querendo ou não. Porque se a pessoa não for de fato corajosa, no começo ele já para.
Quem fala no deserto, não. Sem chance esse negócio aí. Não dá para mim esse negócio de crente, não. Negócio de ministério, pregar a palavra, louvar. Não dá para mim essas coisas, não. Porque eu, no mundo, tinha uma vida mais favorável. Eu levantei a mão, devolvi minha vida para Jesus, agora eu estou no deserto. Antes de aceitar Jesus, de começar com esse negócio de ministério, eu tinha emprego. Agora as portas se fechou. Eu antes de ser crente, eu tinha as coisas, agora eu sou crente, eu perdi tudo. Eu tinha muitos amigos, agora eu estou no ministério, não tenho amigo mais nenhum. Sabe o que é isso, irmãos? É escola do princípio do teu ministério com Deus, irmão. Aleluia! É onde Deus olha para você e fala, deixa eu ver se você quer andar comigo de verdade, se você quer cumprir a chamada mesmo. Deixa eu ver se você não quer andar comigo só por interesse. Deuteronômio capítulo número 8 diz, o Senhor falando para o povo hebreu, falou, eu que levei vocês para o deserto para provar vocês, para te humilhar. E esta palavra eu nunca esqueço, sabe por quê, irmãos? Foi essa palavra que foi ministrada para mim e para minha esposa no nosso batismo. O nosso batismo foi esta palavra que Deus falou para nós. E falou assim para nós, foi eu que provei vocês. Foi eu que fiz vocês serem humilhados. Oh, irmãos, você ouvir de Deus, isso não é fácil não, irmãos. Não é fácil não. Deus falou, foi eu que provei. A minha esposa ainda acabava com os pontos ali, ó. A pastora Adir não queria nem batizar ela, porque ela estava com os pontos ainda na barriga, estava ainda inchada. E Deus falando que provou nós e falou assim, ó, tem mais ainda, mas antes de terminar eu já digo para vocês que eu provei e aprovei. E aprovei. E aí foi o nosso deserto, irmãos. Foi o nosso deserto. Porque a gente precisou crer e tomar atitude para transformar a crença em fé. Para passar coisas, irmãos, não é por falar não, mas muito crente não aguentaria, irmãos. Não aguentaria não. E aí, irmãos, o deserto é a escola para você iniciar o ministério que Deus te entregou, que Jesus te entregou. E aí Moisés foi para o deserto. E no deserto foi ficando para trás todos os resquícios que tinha do Egito. No deserto ele teve sede, no deserto ele ficou só. No deserto ele caminhou errante. E Deus só observando ele. Até que ele chega num lugar chamado, irmãos. Quem lembra aí o lugar que ele chegou? Midian. Aleluia. E ali ele conhece as filhas daquele homem que era um sacerdote de Deus. O nome dele era Jetro. E algumas outras traduções também chamado de Reuel. E ali aquele homem tinha algumas filhas, né? Muitas filhas. Que azar que cara deu, né? Tinha um monte de filha, só filha, meu Deus. Só filha. E Moisés se namorou com uma das filhas, a mais velha, chamada Zípora. Zípora. E de tudo que ele foi deixando para trás no deserto, eu acredito que ainda tinha restado uma coisa. E esta coisa Deus tirou dele quando ele virou pastor de ovelhas. Porque um certo dia, evangelista, uma das ovelhas se desgarra do rebanho, vai para um outro canto. E foi o próprio Deus que acho que falou para aquela ovelhinha, vai para lá, que eu preciso falar com Moisés. Vai para um lugarzinho que é o lugarzinho onde eu vou ter um encontro tete a tete com Moisés. Que agora Moisés, ele já começou, agora ele vai entrar na fase do continuar. E quando Moisés encontra a ovelha, ele vê algo que não era comum. Por
Porque todos os dias ele via a sarça pegar fogo, mas o que não era comum era a sarça não se consumir. E quando ele tenta se aproximar para ver aquela grande visão, o Deus dos céus fala com ele. E o Deus do céu diz assim: Moisés. E o incrível é que o nome foi dado pela filha de Faraó. Mas nem sabia a filha de Faraó que ela só deu o nome de Moisés porque Deus havia colocado no coração dela, porque esse nome teria um significado. E aí Deus falou assim: ó Moisés, imagine a voz, irmãos. Imagina aquela voz, porque o próprio Moisés diz que a voz de Deus é o som de muitas águas. Imagina aquela voz: Moisés. Você é doido, irmão. Eu ia tremer minhas pernas inteiras, eu ia desmaiar, ia cair duro na hora, irmão. Na hora, sabe por quê, irmão? Porque mais lá na frente o povo falou: Moisés, por que Deus está falando contigo? Que panelinha é essa? E Moisés foi falar com Deus, Deus falou: fala para o povo se preparar então. E amanhã eu vou falar com eles. E Moisés instruiu. E quando Deus começou a falar, eles não aguentaram, irmãos. Eles tapavam os ouvidos dizendo assim: Moisés, deixa Deus falar só com você, Moisés, porque a gente não aguenta ouvir a voz de Deus. E tem gente achando que ouvir a voz de Deus é para qualquer um, irmão. Não é não. Não é não. Não é não. E aí Deus falou assim: Moisés, como se dissesse assim, tem alguma coisinha ainda do Egito em você. Observe Moisés agora, irmãos. Porque Deus falou assim para ele: tira a sandália dos teus sandálias. Ou seja, essa sandália ainda é do seu passado. Você já começou o ministério. Você passou pelo deserto, mas esqueceu de tirar as sandálias do Egito. Sandálias ainda ficou no teu pé. Ficou ainda no teu pé. Sabe quando você sai do mundo, devolve a vida para Jesus, mas tem alguma coisinha do mundo ainda de você? Hoje é o dia de arrancar. Sabe quando Deus te arranca do mundo, fala: agora eu te dou um ministério, só que tem uma sandalinha ainda nos teus pés que era da época do mundo. Às vezes a sandalinha, sabe o que é? O temperamento. Tipo assim: eu nasci assim, vou morrer assim. Eu faço o que eu quero da minha vida. Sabe esse negócio? Não, eu sou meio nervoso. Eu sou meio nervosa. Isso é a sandalinha que está nos pés, irmãos. É a sandalinha que resistiu ao deserto, né, irmão? Porque por mais que você passou no deserto, você carregou escondidinho alguma coisinha. E Deus está falando: hoje é o dia disso cair por terra para você continuar o ministério. Às vezes é a fofoca, é a mentira, é o diz que me diz, que é a falsidade, é diversas coisas, irmãos. É a soberba, é a sandalinha. E Deus falou assim: Moisés, tira. Tira, porque agora aqui no Egito, Moisés, aqui porque eu estou aqui, isso é terra santa. Deus estava falando: Moisés, aonde eu piso a planta dos meus pés, aquele lugar se transforma em uma terra santa. Aí Moisés teve que tirar sandálias. E quando ele tirou as sandálias, Deus deu a ele uma missão. Não é o ministério. O ministério ele já foi para a escola ministerial. Agora Deus está falando: você aprendeu no deserto a ficar só, enfrentar ventos, enfrentar tempestades, enfrentar escorpiões, víboras, calor extremo. Você já está meio calejado, já passou prova, não passou, Moisés? Agora eu vou te dar uma missão. Toda aquela prova que você passou no deserto vai te servir agora. Porque tem um povo, Moisés, clamando. Já está lá 430 anos. E eu escolhi você para poder ir lá libertar o povo.
E outra, Moisés saiu do Egito, ele tinha 40, agora ele já tinha 80. Quando ele pensou que ele já não dava mais para nada, quando ele imaginou que a vida dele seria aquilo ali, aquela rotina, acorda de manhã, pega as ovelhas do sogro, leva para se alimentar, volta para casa, almoça, janta e vai dormir, começa tudo de novo. Quando ele pensou que a vida dele seria uma rotina, porque Moisés já estava assim 40 anos, Deus fala: Moisés, vamos embora. Quando Moisés achou que ali ele ia se aposentar, Deus falou: não, cara, não é isso não. Tira a sandália e vai para a missão. Vai fazer a minha vontade. Você nem fez nada ainda para mim, Moisés. Você comeu do bom, do melhor na casa de Faraó. Te coloquei lá, você acha que foi à toa, Moisés? Você acha que foi para ficar aqui em Midian tranquilo? Não, não é não. E aí Deus falou para Moisés: agora você precisa voltar. Aí Moisés volta. E chega lá no povo dizendo que Deus havia ouvido o clamor do povo. E que Deus iria libertar o povo. O povo ficou todo mundo feliz, Isaías. Mas por conta daquela notícia, Faraó duplicou o jugo sobre o povo. E agora o povo que estava todo feliz estava doido para matar Moisés. Aí o texto que nós lemos vai dizer assim: que pela fé Moisés, agora adulto, primeiro ele recusou de ser chamado de filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, certo? Eu prefiro estar com o povo de Deus, ainda que seja para ser maltratado, a desfrutar os prazeres do pecado por algum tempo, ou seja, aquilo que Faraó lhe oferecia. E ele só fez tudo isso por amor a Cristo. Aí você pode perguntar: mas como Moisés conhecia Cristo, se Moisés foi da antiga aliança? Hã? Porque Moisés foi o primeiro, eu acredito que foi o primeiro que teve a revelação da Trindade. Foi o primeiro que Deus se revelou como uma comunidade. Foi para Moisés. E ele considerou desonra todas aquelas riquezas, né? Então ele achou maior tesouro do que o Egito servir a Deus, porque contemplava a sua recompensa. Ele dizia assim consigo mesmo: ainda que eu seja maltratado como o povo de Deus, isso é muito melhor do que estar participando das riquezas do Egito. Porque isso que eu estou vivendo agora, lá na frente vai me trazer uma recompensa. Só que a Bíblia fala que Moisés chegou a essa conclusão pela fé e não pela crença. Ou seja, ele creu e praticou. E por isso que ele aceitou o chamado de sair lá de Midian e voltar para o Egito. Chegando lá no Egito, grandes coisas aconteceu, contrário tudo aquilo que Deus falou que ia acontecer, irmãos. Observa isso aqui, crente, isso aqui é muito sério. Tudo aquilo que Deus falou para Moisés lá no monte, quando ele chega no Egito e ele começa a praticar o que Deus falou, as coisas que começam a acontecer é tudo ao contrário. Ele chega com boas novas, ele chega com o evangelho lá no Egito. Tipo assim: povo, Deus falou comigo, me trouxe de volta. O negócio é o seguinte, hein? Deus vai libertar todo mundo. E o povo ficou todo feliz. Falou: ah, é? O negócio é o seguinte: antigamente a gente dava palha para vocês fazer o tijolo. Agora vocês vão começar a tirar a sua própria palha e ainda continuar com o mesmo número de tijolo. Se diminuir um número, o chicote vai instalar mais ainda. Moisés poderia virar para Deus e falar assim: eu não entendi nada. Entendi nada. Eu estava de boa lá em Midian. Já estava 40 anos já com a minha esposa lá, tudo tranquilo.
com os meus filhos, o Senhor foi lá, me chamou para mim voltar aqui e trazer um evangelho, as boas novas. Só que de vez o povo ter uma vida melhor, a vida do povo piorou. Agora o povo que ficou feliz agora quer me matar, Senhor. Toda vez que Deus falava com Moisés, que falava com Arão, para Arão falar para Faraó, Faraó fazia tudo ao contrário. Aí Moisés fala, não é possível isso aí. Mas sabe qual é o pior, irmãos? Que todas as vezes que Deus falava assim, Moisés, vai lá e profetiza, fala que vai acontecer tal coisa. Ele ia, falava através de Arão, e Faraó endurecia mais o seu coração. Faraó chegava até um determinado momento que ele se convencia e falava, não, eu tenho que libertar esse povo, porque o Deus dele é poderoso mesmo. Mas sabe o que Deus fazia? Não, vai libertar agora não. O próprio Deus endurecia o coração de Faraó para não libertar o povo. Olha que loucura isso, irmão. Já viu? Já pensou uma coisa dessa? A pessoa querendo fazer aquilo que Deus falou que ia acontecer, mas Deus fala, não, agora não, endurece o coração aí. E Faraó voltava atrás e colocava mais carga. Mais carga. Isso tem um porquê, viu, irmãos? Não vou falar isso agora, mas tem um porquê. Deus endurecia o coração de Faraó e Moisés precisava continuar tendo fé. Isso não é para qualquer um, irmão. Permanecer na fé, ou seja, na prática da sua crença, sendo que tudo aquilo que Deus fala para você está acontecendo completamente ao contrário. E você continua praticando a sua crença, transformando ela em fé. É tipo assim, você está indo para a igreja e nada está mudando a tua vida. Você fala, mas eu continuo indo para a igreja. Você glorifica e você está numa dificuldade. Você diz, mas eu vou continuar glorificando. Você perdeu um negócio, um emprego, está na dívida e continua pregando. Você fala, vou continuar pregando. Eu vou continuar acreditando e praticando pela fé. Porque quando eu tenho fé em Deus, Ele se alegra e eu fico forte. Aí Deus fala para você, vai lá e diz que vai acontecer tal coisa. E o povo vai ser liberto. Aí quando o faraó vai libertar, Deus fala, tranca aí, faraó, coração. Deixa o povo mais um pouco aí, faraó. Não deixa o povo ir agora ainda não, que ainda tem uns deuses que eu preciso mostrar para vocês que não é Deus coisa nenhuma. Mas Moisés, irmãos, ele continuava crendo, porque ele contemplava a sua recompensa. E essa recompensa não é material aqui, irmão. Não é material. Ele contemplava a recompensa porque ele sabia que o Deus na qual havia tirado ele lá de Midian era o Deus criador dos céus e da terra, irmãos. Moisés contemplava que aquele Deus era o Deus todo-poderoso. Então ele sabia, eu sei em mim que ninguém que trabalha em prol do chamado para esse Deus fica sem recompensa, fica sem paga. Então Moisés pensava, ainda que eu estou sofrendo agora neste ministério, eu sei que um dia as coisas vão mudar. Hoje eu posso estar embaixo, mas um dia eu estarei em cima, porque Deus me dará essa recompensa. Alabada couve a súbia, amando que me assúbia. Aleluia. Por isso Moisés não desistia, porque ele falava, mas ainda que eu estou passando luta, as pessoas, até os hebreus querem o meu mal, querem me matar. Deus fala para mim lá, fala com o faraó, e o faraó vem com peso, mas julgo sobre o povo, e o povo quer me trucidar, mas eu vou permanecer, porque eu já contemplo a recompensa. Eu não preciso saber por que Deus está fazendo assim, eu só preciso ter fé.
Só preciso ter fé. Só preciso ter fé. Só precisamos ter fé, evangelista. Porque tipo assim, Deus, porque parece que os negócios não acontecem. É preciso continuar tendo fé e já contemplando a recompensa lá na frente. Porque Moisés, ele era íntimo de Deus, estava conhecendo Deus, né? Ele estava conhecendo Deus, ele falou, não, esse Deus é tremendo. Esse Deus é poderoso. E aí, o verso 27, ele traz algo, um pouco atrás, dizendo que pela fé ele saiu do Egito, não temendo a ira do rei, ou seja, de Faraó, e perseverou, porque via, olha o texto que está dizendo, porque via o quê? Como está escrito na tua Bíblia? Porque via o invisível. Tem alguma Bíblia que está diferente disso? Como vem do in. Então Moisés, ele via o invisível. Ele via o invisível, irmão. Aí eu te pergunto, irmão, tem lógica isso? Porque se é invisível, como ele via? Tem lógica, irmãos? Mas ele perseverou porque ele via o invisível. Só tem uma forma de você ver o invisível. Pela fé. Porque, irmãos, observe isso aqui, irmãos. Eu fui puxar no dicionário, eu sempre gosto da etimologia, né, para saber, né, as palavras. O dicionário diz que por natureza é aquilo que não tem visibilidade, que não corresponde a uma realidade sensível. Ele enxergava aquilo que não era desta realidade. Pela fé ele conseguia ver aquilo que os olhos comuns não conseguem enxergar, irmãos. Sabe por que muitas pessoas não concluem o ministério com Deus? Porque eles têm crença, eles não chegam no amadurecimento para ter fé. E por não ter fé, eles passam no continuar lutas e larga todo o propósito, todo o ministério, vai para outro canto e começa tudo zero de novo. Ele nunca conclui nada. Porque vai chegar o momento do teu ministério que Jesus te entregou, que você vai precisar enxergar o invisível. Ah, irmão, sai fora, eu vou tomar até um pouco de água aqui. Sai fora. Enxergar o invisível. Isso é só para quem tem fé. Isso é só para quem tem fé, irmãos. A palavra do Senhor diz que nós não vivemos porque os teus olhos, eles te enganam. Eles te enganam. Eles te enganam porque ele sempre está voltado a ver a obra de um pintor chamado Satanás. Ele pinta muito, só que o que ele pinta são quadros de derrota. E os teus olhos te enganam porque enxerga aquilo que Satanás está pintando. E aí você diz assim, lascou para mim, porque tem um quadro pintando a minha vida, e aquele quadro diz que eu sou um derrotado. E aí Deus fala, o justo, ele viverá pela... Só vou te dar mais uma chance, irmão. O justo viverá pela... fé.
Sabe quem é o justo? Aquele que vê o invisível. Sabe quem tem fé? Aquele que enxerga aquilo que os olhos naturais não conseguem ver. Sabe como você vai conseguir concluir o ministério com Deus? Se você tiver fé para enxergar o invisível. Elias e o seu moço, cercados por um exército gigantesco. Daqui a pouco o moço de Elias sai para fora, toma aquele susto, volta e fala: profeta, lascou. Lascou tudo agora. Nós estamos cercados. Estamos cercados. Olha o tamanho do exército que está aí fora. O profeta não precisa nem sair. Falou, não. E o profeta, para resumir, falou assim: Deus, abre os olhos do menino. Trocando em miúdo, Deus, concede-lhe um pouco de fé, para ele enxergar o que é invisível. Quando ele saiu para fora e viu o exército de Deus ao redor do exército do inimigo, aí ele falou: agora, tipo assim, aí ele ficou até, né? Ficou até cheio, tipo assim, quer vir para a mão, pode vir. Porque ele enxergou o exército de Deus ao redor do exército inimigo. Mas por que ele não enxergava? Porque ele não tinha fé. Ele só estava no campo da crença. Ele cria naquilo que o profeta dizia, mas ele não praticava aquilo que o profeta dizia para ele. Então ele não tinha fé, e sem fé ele não conseguia ver o invisível. Conseguia ver o invisível. Daniel está em Babilônia. Gabriel vem para falar com ele. A Bíblia fala que as pessoas que estão ao redor dele sentiram um temor e fugiram. Mas a Bíblia fala assim: só que só eu, Daniel, tive a visão. Os demais não viram. O anjo do Senhor não. Só sentiram a presença e ficaram com medo e fugiram. E Daniel diz: só eu, Daniel, tive a visão. Mesma coisa, Ezequiel, que teve a visão na beira do rio Quebar. E aí Moisés, cheio de fé, ele perseverou porque ele enxergava aquilo que era invisível. Invisível. No Monte da Transfiguração, quando Jesus se transfigura, ele tem um encontro com duas pessoas que não morreram. Pastor, não, a Bíblia está dizendo que Moisés morreu, pastor. Lê direito, irmão. Lê direito. Vai buscar muitas traduções bíblicas e vai ler direito. Porque eu aprendi que Moisés foi aniquilado. E aí, se a gente for buscar o que significa isso, tem campo para a gente discutir aqui um bom tempo. Mas a Bíblia fala que Deus escondeu o corpo de Moisés. Lá em Judas 1, verso 9, se eu não me engano, Satanás estava contendendo com o anjo do Senhor, porque ele queria saber onde estava o corpo de Moisés que Deus havia escondido. Escondido. Deus tem um esconderijo que Satanás já havia revirado o planeta Terra inteiro, irmão. E foi perguntar, falou: onde que Deus colocou ele? Aonde que ele está? Mas no Monte da Transfiguração aparece Moisés e Elias para Jesus Cristo, irmão. Moisés e Elias. Um dia eu perguntei assim para Deus: Senhor, Moisés fez tudo aquilo que o Senhor mandou, cumpriu o ministério, e o Senhor não deixou ele entrar na terra prometida, a terra que o Senhor jurou desde Abrão, a terra que mana leite e mel. Por que que o Senhor fez isso com Moisés? Deus falou: quem diz que Moisés não entrou na terra? E aí ele falou comigo nesse versículo, quando Jesus está no Monte da Transfiguração,
que o local onde Jesus estava era o local aonde Deus havia prometido. E Moisés apareceu naquele lugar. E aí, irmãos, era coisa tão extraordinária o que Moisés via, que era o invisível. O invisível. E por ele ver o invisível, ele já enxergava lá na frente. E por enxergar lá na frente, ele já via que todo o resultado era positivo. E por ver que o resultado era positivo, não fazia sentido ele não perseverar. Isaías diz assim que o Deus que nós servimos, para a gente chegando no final, é o Deus que conhece o fim desde o princípio. Ou seja, o fim já é conhecido por Deus desde o princípio. Para ficar claro na mente de vocês, é tipo assim, é a pessoa que é um escritor de uma novela. Ela já sabe qual é o último capítulo que vai acontecer. Quem está assistindo não sabe de nada, mas o escritor já sabe. Mas Deus já sabe, não por que ele predeterminou o que ia acontecer, mas sim por sua presciência. Ou seja, Deus te deu livre-arbítrio, que eu creio nisso. Amém? Eu creio no livre-arbítrio, no arminianismo, né? Só que Deus sabe o que vai acontecer no último dia da tua vida. A Bíblia fala que Deus não faz nada sem antes mostrar os teus santos. Os teus santos. Aí Deus pega Moisés e fala assim, Moisés, você conseguiu agora chegar no nível de fé, ou seja, da prática da tua crença, porque você está caminhando comigo. Deixa eu te mostrar algo aqui para você, Moisés. Aí Deus pegou o invisível e mostrou para ele. Foi isso aqui, ó, Moisés. Moisés viu. E Moisés vendo aquilo, Moisés falou, não faz sentido algum eu parar. Ainda que o povo queira me matar, ainda que o povo não goste de mim, ainda que Faraó quer me trucidar, ainda que as pessoas dizem que eu sou um velho gagá, eu vou permanecer perseverando porque eu já vi. Eu já vi. Alguém que diz uma frase que eu concordo muito, que a tua alma tem que chegar primeiro que teu corpo. A tua alma, que é quem você é, tem que chegar primeiro que teu corpo, aonde Deus quer que você esteja. Observe isso, irmão. A tua alma tem que chegar primeiro do que o teu corpo físico. Lembra de Caleb, irmãos? Que aguardou 45 anos. Aguardou 45 anos porque ele via o invisível. Ele sentava na casa dele e já se via naquele local. Ele já se via com tudo aquilo que ele iria viver. Para Caleb, tudo que ele viveu depois de 45 anos era apenas um déjà vu. Ele já tinha visto tudo aquilo. Ele já tinha visto o invisível. Só que sabe qual é o maior problema, Sônia? É você enxergar o invisível e conseguir convencer o povo que o invisível existe, que ele é real e que o resultado de tudo isso é vitória. Esse é o difícil. De dizer assim para alguém que está passando uma luta, fique em paz. Fica tranquilo. Como cantava, né? O servo do Senhor que dorme com Cristo, vou passando pela prova. Quem que passa a prova dando glória a Deus, irmão? Sabendo aquele que enxergou que mesmo com aquela prova no final ele já é vencedor. Davi, o menino, foi lutar com o gigante. Por quê? Ele viu
o que ninguém do exército de Deus estava vendo. Mas Davi viu, ele falou, quem é este incircunciso fariseu para afrontar o exército de Deus vivo? Davi foi lutar com ele já sabendo que aquele rapaz lá não ia ter condição para ele. Ele já tinha visto, já tinha contemplado tudo aquilo. Ele já tinha observado. E quando a Bíblia fala, irmãos, que o justo ele vai viver pela fé, Deus está falando, aquele que quer caminhar comigo, vai ver aquilo que as pessoas não veem. Exatamente isso. O justo vive pela fé. Mas aquele que... Aí Deus ele diz assim, a minha alma... Ele está falando, quem eu sou, não tem prazer neste. Você começou, continuou e concluiu. Mas se você começou, na hora de chegar no continuar, você voltou, a alma de Deus não tem prazer na tua vida. Isso é a Bíblia que diz. Isso é Deus quem diz. E se Deus não tem prazer na tua vida... Se Deus não tem prazer na tua vida, você acha que Ele vai fazer alguma coisa por ti? Não vai. Porque se Ele não teve prazer na vida de Saul, e falou para Samuel, não ore mais por Saul, porque eu já o rejeitei, ou seja, não adianta mais. Porque Deus já não tinha mais prazer na vida de Saul. E ele diz, aquele que recuar, a minha alma não tem prazer nele, aquele que não continuar, aquele que não concluir, eu não tenho prazer sobre esta vida. E não tendo prazer, Deus não vai realizar nada. Aí você vai ficar fraco mesmo, irmão. Aí vai ficar fraco mesmo. Porque Deus é tão tremendo que Ele fala assim, ó, tá vendo essa igreja? Então, vai ter a galeria, vai ter isso, vai ter gente saindo com cadeira de roda. E aí quando a gente começa a ver esse invisível, a gente persevera num momento como esse. E só persevera em um momento como esse quem tem fé. Aqueles que só creram, vaza. Vaza, não. Porque para caminhar com Deus, para cumprir ministério, tem que ter fé. Se coloca de pé, irmão. Coisa tremenda, né, irmãos? Coisa extraordinária. Coisa extraordinária é isso. Pastor, o que eu preciso fazer? Praticar a tua crença, para ela se transformar em fé. Quando ela se transformar em fé, você vai começar a ver aquilo que é invisível. E aí você vai dizer para as pessoas, e muitos não vão ter condição de crer, porque eles não creem. Olha aí, só creem, né? Mas não tem fé. Paulo ele disse, conheci um homem que se no corpo não sei, se no espírito também não, mas ele dizia que esse mesmo homem, dizendo de si mesmo, foi arrebatado por Deus aos céus, até o terceiro céus. E lá ele viu coisas, e ele chamou de inefáveis, que não é lícito aos homens contar. Ou seja, ele está dizendo assim, se eu falar para você, você não vai crer. Você não vai acreditar. E aquilo foi o que deu força para Paulo cumprir o ministério. Deu tanta força para Paulo que no findar ele falou, ó, encerrei a carreira, guardei minha fé desde agora, né, estou no aguardo daquela coroa, que naquele grande dia o nosso Deus nos dará. Então ele deixou bem claro, ele falou, eu vi o invisível, esse invisível foi o combustível para mim chegar até onde eu cheguei.
Vou ser decapitado agora, mas isso para mim, o viver é Cristo, o morrer é ganho, porque eu já vi. Eu já vi o invisível. E ver o invisível é o combustível da perseverança. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nós precisamos ver o invisível, irmão. Você precisa praticar isso, crente. Praticar isso. E eu quero te dar uma tarefinha só para a gente encerrar o culto. Eu passei um link para vocês. Até quero agradecer a Sueli que me corrigiu aí. Que eu estava correndo no escritório fazendo. Né, até com a pressãozinha um pouco alterada. E estavam algumas palavras erradas, mas já corrigimos. Né, faltando algumas letras. Se a gente pegar cada uma daquelas pessoas, cada um de nós, fazer uma lista de transmissão para 10 pessoas... 10 pessoas. Quem tem 10 pessoas no WhatsApp aqui, irmão? A gente consegue ter no nosso canal do YouTube, né, também no Instagram, Facebook, até o findar desse mês, no mínimo 50 pessoas. No mínimo 50 pessoas. Pastor, por que o senhor renovou tudo agora, as fanpage? Porque Deus mandou. Deus mandou deixar no passado quem estava no passado. Deus mandou fazer tudo novo. Deus mandou fazer tudo novo. Até minha filha falou, pai, não foi um bom negócio. Mas a gente não depende do que aconteceu atrás. A gente depende do que está acontecendo agora. Então nós excluímos tudo. Algumas fotos foi salvas, que vai subir para o novo Facebook. Por isso que eu mandei esse link, que é só você compartilhar aquele link, a pessoa ali tem um horário, fala, pô, deve ter uma live agora às 7h30, clicou ali, ele já entra na nossa live. Já entra já direto, tanto pelo YouTube, quanto pelo Instagram, como pelo Facebook, a qualquer canto. Ele vai estar nos observando. E por que a gente tem que alcançar, irmãos, um monte de pessoas? Para a gente sair da crença e começar a praticar a fé. Qual que é a fé? É dizer para essa pessoa que está nos assistindo que existe um Deus que está completamente desejoso de realizar uma grande obra na vida dessas pessoas. E que a despeito de muitos lugares onde de repente essa pessoa que está assistindo o vídeo pode estar pensando, porque a gente pode estar falando com pessoas que estão decepcionadas com o Evangelho. Só que o Evangelho não te decepcionou. Quem decepcionou você foi pessoas. De repente você participou de uma igreja que fala muito de lenço, de rosa, e não tem eficácia nenhuma. A única eficácia que existe é a palavra de Deus. De repente você está numa igreja aonde te dão um alimento chamado Nissim Miojo. Fica pronto 3 minutinhos. Não tem trabalho. Só que o evangelho de verdade é outra coisa, não tem nada a ver com isso daí. Então, eu quero já de antemão, antes da gente encerrar, eu quero convidar as pessoas que estão aí nas redes sociais, para uma igreja que vai te ajudar a pensar, a praticar, e vai chegar um momento que vai ficar difícil, nós vamos te ajudar a perseverar. Tudo com base no verdadeiro evangelho. Pastor, a igreja evangélica Prostrar Teus Pés é a única igreja que prega o verdadeiro evangelho? De coisa alguma. A igreja que fala isso é uma seita. Né? Exclusivismo é seita. Mas eu posso garantir para você, eu te garanto, que a igreja evangélica Prostrar Teus Pés está pautada na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Vem, mas vem com o espírito dos bereanos, com a Bíblia aberta, para poder aprender a pensar no Evangelho, para você praticar o Evangelho, aí a tua vida vai ser completamente transformada. Amém? Vamos orar então, irmãos, para a gente encerrar o culto. Amém? Deus poderoso. Então, irmãos, se fizermos isso, nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Quinta-feira nós estamos aqui com o culto, evangelista Ricardo,
né? Segunda, quinta-feira, os 3 campos de batalha que todo ser humano, mas voltado mais para o cristão, que é a mente,